Cientistas acabaram de descobrir algo completamente louco. Uma gigantesca anomalia gravitacional se formou na costa da África, e isso em um curto espaço de tempo. O que normalmente leva milhões de anos aconteceu aqui praticamente em câmera rápida. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá no fundo, sob nossos pés no interior da Terra, e quais consequências essa anomalia gravitacional terá para nós. Portanto, fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bem, não sei como vocês se sentem, mas eu não tinha uma anomalia gravitacional na África em minha cartela de bingo para 2025. Aliás, se vocês nunca mais quiserem perder descobertas tão malucas como essas, já se inscrevam no canal agora mesmo. Assinar não custa nada. Vocês nunca mais vão perder um vídeo e ainda me ajudam demais. E quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Talvez a gente bata 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal! E agora imaginem que, bem debaixo dos seus pés, algo gigantesco está se movendo sob a superfície da Terra, bem no manto terrestre. E não estou falando de um Balrog. O mais louco é que só agora percebemos isso. Pesquisadores liderados por Charlotte Gant, da Universidade de Paris, descobriram uma anomalia no campo gravitacional da Terra que se desenvolveu rapidamente. Para isso, os cientistas analisaram dados dos satélites Grace. São 2 satélites que orbitaram a Terra em formação entre 2002 e 2017 e puderam medir as menores alterações no campo gravitacional. É realmente uma tecnologia incrível. Os 2 satélites Grace voavam um atrás do outro sempre a uma distância de algumas centenas de quilômetros. Eles enviam sinais de micro-ondas constantemente, o que lhes permite determinar a distância entre eles com precisão de micrômetros. E isso ao longo de centenas de quilômetros. Quando a gravidade muda porque a massa se desloca em algum lugar, o satélite da frente se move de forma minimamente diferente do satélite de trás. E a partir dessas pequenas mudanças de distância, os pesquisadores podem tirar conclusões sobre as mudanças de massa na Terra. É impressionante o que é possível quando se presta atenção nas aulas de matemática. Diferente de mim. E com a tecnologia dos satélites Grace, os cientistas descobriram agora a anomalia na costa africana. Em janeiro de 2007, um sinal gigantesco surgiu repentinamente no Atlântico Oriental. Essa anomalia gravitacional se estendia por 7.000 quilômetros na direção norte-sul. Para que vocês tenham uma noção de quão longe isso é, em termos de extensão, isso equivale aproximadamente à distância de Berlim até o Tibete. E essa anomalia se desenvolveu em apenas 2 anos, entre 2006 e 2008, um piscar de olhos em termos geológicos. Como uma anomalia tão gigantesca pode se formar em tão pouco tempo? Alguém apertou por engano o botão errado em um acelerador de partículas? Miora Mandair, uma das pesquisadoras envolvidas do Centro Espacial Francês, CNS, descreve assim sua primeira reação. Como costuma acontecer na pesquisa científica, minha reação inicial foi questionar: o sinal é real? Como ele pode ser validado e como deve ser interpretado. Não é de se admirar que os pesquisadores estivessem céticos, pois o que realmente chamou a atenção na descoberta foi que o sinal coincidiu com uma perturbação geomagnética, uma mudança repentina no campo magnético da Terra, também observada em 2007 na mesma região. Os cientistas não acreditam que seja uma coincidência. Inicialmente, eles consideraram se a anomalia poderia ser causada por movimentos de água na superfície. Afinal, as correntes oceânicas e o ciclo hidrológico causam mudanças constantes no campo gravitacional. Mas todos os modelos hidrológicos calculados pelos cientistas não se encaixavam. O tamanho característico da anomalia era de cerca de 7.000 quilômetros, enquanto os sinais da água normalmente têm apenas 2.000 a 4.000 quilômetros. A posição através da fronteira entre o continente e o oceano também não podia ser explicada por deslocamentos de água. Após uma análise cuidadosa, os pesquisadores chegaram a uma conclusão fascinante. A fonte deve estar localizada profundamente no interior da Terra, mais precisamente na chamada camada de dupla linha. A parte mais baixa do manto terrestre, diretamente acima do núcleo da Terra, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Imaginem só, lá embaixo, onde reinam temperaturas e pressões gigantescas, algo mudou drasticamente em um curto espaço de tempo. Então, talvez seja mesmo o Balrog? Os cientistas desenvolveram uma hipótese interessante. Eles suspeitam que se trata de uma transformação de fase de um mineral chamado bridgemanita.
A bridmanita é o mineral mais comum no manto inferior da Terra e pode existir em duas formas sob as condições extremas que ali prevalecem, como perovskita e como post-perovskita. A transição entre essas duas formas depende fortemente da temperatura e é acompanhada por uma mudança de densidade de cerca de 100 kg por metro cúbico. Então, o que exatamente poderia ter acontecido aqui? Os pesquisadores imaginam que na região da corrente profunda africana no manto terrestre, anomalias térmicas, ou seja, áreas com temperaturas ligeiramente diferentes, subiram para cima. Quando essas áreas atingiram uma determinada profundidade, a pressão mudou de tal forma que o mineral repentinamente recristalizou de perovskita para pós-perovskita. O que isso significa? Sob condições de pressão e temperatura ligeiramente alteradas, a estrutura cristalina pode repentinamente se transformar. O mesmo material, mas mais compacto. E essa transição de fase gerou o enorme deslocamento de massa registrado pelos satélites Grace. O fascinante é que tal transição de fase poderia ocorrer com uma rapidez surpreendente. Experimentos mostram que grãos do tamanho de micrômetros podem recristalizar em menos de 1/10 de segundo. Mesmo áreas maiores, na ordem de metros, poderiam passar pela transformação em um dia. Os pesquisadores calculam que duas regiões de cerca de 1000 quilômetros, apenas 1 grau mais frias do que o ambiente ao redor, poderiam causar um abaixamento de 180 metros na fronteira entre a perovskita e a pós-perovskita. Isso se encaixaria perfeitamente no sinal de gravidade observado. Mioara Mandera enfatiza: a Terra é um sistema complexo que precisa ser estudado com diferentes conjuntos de dados e métodos de análise complementares. Essa sinergia nos dá a oportunidade de descobrir e compreender melhor os processos ocultos nas profundezas da Terra. Esta descoberta é super empolgante por vários motivos. Primeiro, ela mostra que nas profundezas do manto terrestre podem ocorrer processos muito mais rápidos do que se pensava até agora. Em segundo lugar, pode haver uma relação com o súbito geomagnético observado ao mesmo tempo. Isso significaria que os processos no manto profundo podem influenciar o campo magnético da Terra. Terceiro, tais transições de fase também poderiam alterar a topografia da fronteira núcleo-manto, ou seja, deformar a interface entre o manto sólido e o núcleo externo líquido. E quarto, não é incrível que possamos medir mudanças gigantescas no interior do nosso planeta com satélites no espaço? Então digam o que quiserem sobre a humanidade, mas conseguimos realizar algumas coisas impressionantes. Também fizemos algumas coisas ruins, mas também algumas boas. Os pesquisadores estimaram que a anomalia observada está associada a uma deformação da fronteira entre o núcleo e o manto de cerca de 12 centímetros. Não parece grande coisa, mas nessa gigantesca interface, a 2.900 km de profundidade, mesmo pequenas mudanças podem ter grandes efeitos, possivelmente também nas correntes, no núcleo líquido da Terra. Bem abaixo dos nossos pés, tudo ferve e se move, minerais se transformam, massas gigantescas se deslocam, e só percebemos isso porque temos satélites inteligentes em órbita, capazes de medir essas minúsculas mudanças na gravidade. Incrível. Vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas no interior da Terra. Então, inscreva-se agora no canal e não se esqueça de deixar o like para que possamos alcançar 5.000 curtidas. E por falar em fenômenos fascinantes em nosso planeta, vocês já ouviram falar do misterioso evento de Tunguska? Uma área gigantesca na Sibéria foi arrasada por uma explosão. A Terra tremeu até em Moscou. Mas não há cratera e até hoje lendas selvagens cercam o evento. O que realmente aconteceu naquela época? Vamos ver isso no vídeo exibido. Basta clicar no canto superior direito, é muito emocionante. E no canto inferior esquerdo talvez vocês encontrem o presente de Natal perfeito na loja Astro. Caso contrário, diria para nos vermos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.